Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graças e paz a vocês. Tudo bem? Aleluia. Irmãos, hoje quero examinar mais perto Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Irmãos, poucos versículos da Bíblia resumem a vida cristã de forma mais completa do que Gálatas capítulo 2, versículo 20. Martinho Lutero considerou um dos maiores versículos das Escrituras, pois explica tanto a justificação quanto a santificação. Cada frase é rica em verdades do Evangelho. O apóstolo Paulo vinha defendendo o Evangelho da graça contra aqueles que insistiam que os crentes precisavam cumprir a lei de Moisés para serem aceitos por Deus. Depois de relatar seu confronto com Pedro na Antioquia, Paulo chega ao cerne do Evangelho com estas palavras: já estou crucificado com Cristo e vive, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou Por mim. a si mesmo por mim. Que bênção. Amém. Irmãos, estes versículos respondem a 4 perguntas importantes. Primeiro, o que aconteceu comigo? 2, quem vive em mim? 3, como devo viver agora? E 4, por que eu deveria viver para Cristo? Então, primeiro, o que aconteceu comigo? Já estou crucificado com Cristo. Isso não é algo que Paulo fez por conta própria. É algo que Deus fez por ele por meio da união com Cristo. Agora, comentaristas e teólogos chamam isso de união mística com Cristo. E funciona assim: quando uma pessoa acredita em Cristo e deposita a sua fé nele como seu Salvador, Deus a une a Cristo na cruz. É uma espécie de ação retrospectiva. Outros comentaristas dizem que Deus, olhando através do tempo, escolheu quem ele salvaria e os uniu a Cristo na cruz. Oh, irmãos, eu não acredito que isso acontece de nenhuma dessas duas maneiras. Acredito que quando Cristo morreu na cruz, todos os crentes se uniram a Ele. Mas não da maneira que os comentaristas chamam de união mística. Eu acredito que seja assim. E a razão pela qual acredito nisso é porque a Bíblia diz, primeiro, os nomes dos eleitos estão escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Amém. Amém. 2, a Bíblia também diz que Cristo era o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esses 2 versículos significam que antes mesmo de Deus criar o tempo e o espaço, Ele escolheu
odeio quem salvaria e que Cristo morreria na cruz para pagar a pena pelos pecados destas pessoas. Sim. Agora, quando teólogos e comentaristas falam sobre Deus predestinar quem seria salvo, eles usam uma linguagem que sugere que Deus usa uma espécie de bola de cristal, olha através do tempo e, ao ver quem nasceria, diz: eu o salvarei, eu a salvarei, etc. Mas não pode ser isso que acontece, pois, como já acabei de dizer, a Bíblia nos diz que os nomes dos eleitos estavam escritos no livro da vida do Cordeiro antes mesmo de qualquer coisa ter sido criada, inclusive o tempo. Então, é isso que acredito que aconteça e, é claro, você tem toda a liberdade de discordar de mim. Como a Bíblia diz que os nomes dos eleitos estavam escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, Deus já deve ter escolhido quem ele salvaria antes de criar qualquer coisa, especialmente o tempo. Então, como ele os escolheu? Bem, eu não acredito que alguém nasça por acidente ou por mero acaso. A Bíblia ensina claramente, na minha opinião, o contrário. Acredito que Deus determinou quem nasceria e quem seriam seus pais. Paulo diz no capítulo 1, versículo 15 de Gálatas: mas quando o provei a Deus, que desde a ventre de minha mãe me separou. Deus, ao falar com Jeremias, diz no capítulo 1, versículo 5, antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Assim, Deus determinou que Richard Wurmbrand nascesse, quem seriam meus pais, e ele me salvaria. E por ter escolhido me salvar, ele me uniu a Cristo quando este foi crucificado. Lembram-se do que Jesus disse em João capítulo 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Irmãos, nós pertencíamos ao Pai, e Ele nos entregou ao Cristo, e nos uniu a Ele em sua morte, sepultamento e ressurreição. O capítulo 6 de Romanos ensina que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Ora, como tudo isso ocorre? Embora tenha sido decidido na eternidade, essa reunião se aplica a cada um dos eleitos no momento em que creem. Gostaria apenas de apresentar aqui: os crentes não são esquizofrênicos, com duas naturezas em conflito. Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 6, que não apenas fomos crucificados com Cristo,
mas que nossa natureza pecaminosa foi destruída, de modo que agora temos uma nova natureza. Irmãos, vamos ler Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Todo mundo achou? Pois temos conhecimento de que nossa velha humanidade em Adão foi crucificado com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir a pecado. A outra versão fala: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Irmãos, a palavra grega traduzido desfeito significa destruído. Deixa de existir, para que não sirvamos mais ao pecado. Irmãos, temos apenas uma natureza, e essa é a natureza de Cristo. Então, a carne. A carne, irmãos, não é a nossa antiga natureza, mas sim a nossa alma que deseja satisfazer seus desejos pecaminosos, como fazia antes de sermos salvos. Então, irmãos, dito isso, vamos continuar. O que tudo isso significa? Já está crucificado com Cristo. Paulo não está falando da morte física, obviamente, mas da identificação espiritual. De acordo com Romanos capítulo 6, versículo 6, a antiga vida sob o domínio do pecado foi julgada. A antiga condição diante de Deus chegou ao fim. Nossa identidade anterior morreu. Não somos mais pecadores condenados. Somos os redimidos do Senhor. Filhos de Deus. Agora, quero que vocês prestem atenção ao tempo verbal deste versículo. Já estou crucificado. É uma ação concluída. Algo que foi feito de uma vez por todas e cujos resultados perduram. Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículos 1 a 4, vamos ler aqui. Romanos capítulo 6, versículos 1 a 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, irmãos, a palavra batizado aqui não é uma tradução, mas uma transliteração. O que significa que foi retirado diretamente da língua original e colocada na outra língua. A palavra batizado em grego não tem nada a ver com batismo em águas. A palavra batizado em grego sempre significa mergulhar,
que Paulo está dizendo que nós fomos mergulhados em Cristo. Quando ele foi crucificado, quando ele foi sepultado e quando ele foi ressuscitado. Isso Paulo está dizendo. A cruz mudou para sempre a posição de Paulo diante de Deus e muda a nossa para sempre. O crente não se limita a admirar a cruz. O crente pertence àquele que morreu ali. Jesus não morreu simplesmente para nós. Aos olhos de Deus, nós morremos com Ele. Meus amigos, isso explica por que a salvação é somente pela graça. Não é possível melhorar um homem morto. Não é possível reformar a carne. Deus não repara a velha natureza. Ele a condena na cruz. A salvação é inteiramente pela graça. Amém. Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem das obras. Irmãos, quero que você imagine um criminoso condenado à morte. Uma vez cumprida a sentença, a lei não tem mais nenhum direito sobre ele. Da mesma forma, por meio da morte de Cristo, a condenação da lei foi satisfeita para cada crente. Cristo suportou o julgamento, nós morremos com Ele. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Romanos capítulo 8, versículo 1. Então, irmãos, muitos cristãos continuam tentando conquistar a aceitação de Deus. Paulo nos lembra que essa aceitação só vem por meio de Cristo. Para te tentar melhorar o velho eu. A cruz pôs fim a toda tentativa de conquistar a salvação. Um homem crucificado não contribui com nada. Um homem morto não realiza nenhuma obra. A salvação é inteiramente pela graça. Irmãos, descanse na obra consumada de Cristo. Segunda, quem vive em mim? E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ora, essa afirmação de Paulo parece ser contraditória. Paulo diz, eu vivo, em seguida ele diz, não sou eu. O que ele quer dizer com isso? Então, primeiro, uma nova vida começou. A conversão não é uma auto-reforma, é a regeneração. O crente recebe uma nova vida de Deus. Jesus disse a Nicodemos, necessário vós e nascer de novo. O cristianismo não consiste meramente de adotar princípios cristãos. É receber o próprio Cristo. Paulo está vivo fisicamente. Ele está vivo emocionalmente. Ele está vivo intelectualmente. Sua personalidade permaneceu. Seus dons permaneceram. Suas fraquezas permaneceram.
mas o centro de controle de sua vida mudou completamente. Agora a fonte de sua vida é Cristo. Cristo agora governava sua vida. Meus amigos, o cristianismo não consiste simplesmente em seguir regras. É Cristo vivendo sua vida por meio de seu povo. A religião diz, esforça-se mais. E o Evangelho diz, Cristo vive dentro de você. Amém. Esse é um dos maiores milagres da salvação. A vida cristã não é imitação, é participação. Cristo realmente, amigos, habita nos crentes por meio do Espírito Santo. Amém. Isso é maravilhoso se você entende da revelação de Cristo realmente. Não é teologia, não é teoria, é verdade prático. Amém. Não é prático. Cristo vive em mim, vive em você, vive em você, vive em você, vive em você. Glória a Deus. Sim. Também ele vive em cima da cama no céu. Se nós temos esta relação de nós, muda completa a nossa vida como mudou a vida de Paulo. Colossenses capítulo 1, versículo 27 diz, Cristo em vós, esperança da glória. Irmãos, pensem nisso, meus amigos, o Criador do universo, o Filho de Deus ressuscitado, o Rei dos Reis, habita em cada crente. Amém. Alguém falou comigo uma vez, eu quero ficar mais perto de Deus. Eu falei, ele vive em você, qual mais perto você quer? Hã? O mais perto que você pode conseguir, se Cristo vive em você. Isso é uma verdade impressionante. Nunca estamos sozinhos. Nunca enfrentamos a tentação sozinhos. Nunca sofremos sozinhos. Cristo está sempre presente. Cristo está sempre agindo. Cristo é sempre suficiente. Terceiro, como deve viver? A vida que agora vive na carne, vivo-a pela fé. Paulo ainda vivia em um corpo físico. Ele ainda passava por sofrimentos. Ele ainda enfrentava tentações. Ele ainda lutava contra a perseguição. A vida cristã é vivida em circunstâncias comuns. No entanto, seu poder vem de uma dependência extraordinária. Quero que você preste atenção nas palavras. Vivo pela fé. A fé não é apenas a porta de entrada para a salvação. A fé é o caminho da vida cristã cotidiana. Todos os dias confiamos em Cristo. Todos os dias Sim. dependemos dele. Todos os dias nós nos rendemos a ele. Verdade. Fé não é pensamento positivo. Fé é confiança nas promessas de Deus. Sim. Verdade. Paulo não confiava em suas próprias forças. Ele confiava em Cristo. Fé não é apenas como começamos a vida cristã. É como continuamos a vida cristã. Somos salvos pela fé, crescemos pela fé, servimos pela fé, perseveramos pela fé. Todos os dias confiamos em Cristo. Todos os dias
dependemos dele. Todos os dias acreditamos em suas promessas. Fé no dia a dia significa confiar em Deus no sofrimento, confiar nele na tentação, confiar nele na incerteza, confiar nele quando as orações parecem não ser atendidas, confiar nele quando as emoções oscilam. A fé se apega a Cristo, não aos sentimentos, nem às circunstâncias, nem ao desempenho pessoal. Irmãos, Pedro andou sobre as águas enquanto olhava para Jesus. No momento em que ele voltou a olhar para as ondas, começou a afundar. A vida cristã só permanece vitoriosa enquanto nossos olhos permaneceram fixos em Cristo. Sim, é verdade. Se olharmos para as circunstâncias ao nosso redor, desanimaremos e nos sentimos sem esperança. Por isso devemos manter nossos olhos firmemente fixos em Cristo. Amém. Irmãos, muitos crentes tentam viver a vida cristã por meio de suas próprias forças. Eles confiam em Cristo para a salvação, mas confiam em si mesmos para a santificação. Isso nunca funciona. A vida cristã não pode ser vivida com forças humanas. Sim. Somente Cristo pode viver a vida cristã, por isso dependemos dele diariamente. Assim como um ramo depende da videira, Jesus disse, porque sem mim nada podeis fazer. Não um pouco, não menos, nada podeis fazer. Paulo adverte contra isso ao longo de toda a carta das Gálatas. A vida cristã começa pela graça, continua pela graça, termina pela graça. 4. Por que vivo assim? O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmãos, essa é uma das afirmações mais belas das Escrituras. Paulo passa da teologia à adoração, da doutrina à devoção, da verdade à gratidão. Observe a linguagem pessoal. Paulo se torna profundamente pessoal. Ele não se limita a dizer Cristo amou o mundo, embora ele tenha amado. Não se limita a dizer Cristo amou os pecadores, embora ele tenha amado. Paulo diz, ele me amou. Ele amou. O Evangelho é profundamente pessoal. O Filho infinito de Deus amou Paulo pessoalmente. Cristo conhece cada crente individualmente e ama cada um deles pessoalmente. Ele nos amou antes mesmo de nós o amamos. Seu amor é incondicional. Seu amor é eterno. Seu amor é fiel. Seu amor é imutável. Seu amor é abnegado. A cruz comprova o amor de Deus. Nada demonstra o amor divino com mais clareza do que o Calvário. Irmãos, quero que vocês também prestem atenção nisso.
Ele se entregou. Irmãos, ninguém tirou a vida dele. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele a entregou voluntariamente. Ele suportou a rejeição, as zombarias, a flagelação, a crucificação, a ira de Deus, tudo isso pelos pecadores. Sim. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, É isso. em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, sua morte foi voluntária, substitutiva, completa, divulgativa. O cristão serve a Cristo não para merecer a salvação. Servimos porque fomos amados. O amor motiva a obediência. A graça produz santidade. Cristo se entregou por mim. A palavra por aqui significa em nome de. Cristo tomou o nosso lugar. Ele se tornou nosso substituto. O julgamento que merecíamos recaiu sobre ele. A punição que nós mereceríamos foi suportado por ele. Ele esteve onde nós deveríamos estar. Ele sofreu o que nós deveríamos ter sofrido. Irmãos, isso é a expiação substitutiva, o sangue do Evangelho. Quando alguém salva outra pessoa de uma morte certa, a gratidão muda tudo. Qual maior deveria ser, então, a nossa devoção para com aquele que nos salvou do julgamento eterno. Irmãos, nada motiva mais a santidade do que o amor de Cristo. Não o servimos para merecer a salvação. Servimos a Ele porque Ele nos amou. Amém. Nós não obedecemos apenas por medo. Obedecemos porque a amamos. Aquele que nos amou primeiro. Quanto mais compreendemos o amor de Cristo, mais de bom grado entregamos nossas vidas. O dever se torna prazer, a obediência se torna adoração. O serviço se torna alegria. Então, irmãos, quais são as lições práticas que podemos extrair de Gálatas capítulo 2, versículo 20? Primeiro, lembre-se de que sua antiga vida foi crucificada. Para de viver com culpa. Para de voltar ao legalismo. A cruz já resolveu sua situação diante de Deus. 2. Entregue-se diariamente a Cristo. Sim. Peça a Ele todas as manhãs que guie seus pensamentos, palavras e ações. 3. Anda pela fé. Depende de Cristo a cada hora. A força dele jamais falha. 4. Nunca perca de vista a cruz. Tudo começa ali. Tudo flui a partir dali. Tudo remete para ali. Em conclusão, amigos, irmãos, Gálatas capítulo 2, versículo 20, é a biografia de todo cristão verdadeiro. Já estou crucificado com Cristo. A vida antiga chegou ao fim. E vivo, não mais eu,
eu não está mais no trono, mas Cristo vive em mim. A vida dele se torna a nossa vida. A vida que agora vivo pela fé. A dependência diária substitui a autoconfiança, o qual me amou e se entregou a si mesmo para mim. A cruz se torna o motivo de tudo. Irmãos, que todos nós tenhamos a determinação de dizer, junto como Paulo: Senhor, minha vida já não me pertence. Fui crucificado com Cristo. Viva a sua vida por meio de mim. E que tudo o que eu fizer traga glória. Amém. Aquele que me amou e se entregou por mim. Irmão, amém. Glória a Deus. Senhor,